Apoio Cultural. Faça pós-graduação Unifor, agora com cursos em EAD. Mais informações, unifor.br. Viver Mais no ar, e hoje olha só com quem eu tenho a alegria de tomar um café, com a Ielu Felício, um brinde à vida. Ielu, seja muito bem-vinda ao Viver Mais. Gratidão, querida, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com você, participando desse programa maravilhoso. Obrigada. A Ielu Felício é yoga terapeuta, instrutora de Enneagrama. Isso. Então, Ielu, a yoga a gente tem uma ideia superficial do que seja, a terapia também. Quando junta a yoga e a terapia, como é esse trabalho? Então, eu gosto de explicar assim, que nós estamos aqui de passagem nessa vida humana, né? E nesse processo de passagem, a gente está aqui em estágios de desenvolvimento e aprendizado. E que estágios são esses? A gente precisa, primeiramente, construir uma sensação que vem de dentro, de base, de ancoramento, de ground, aonde eu me sinto seguro, uma segurança que vem de dentro, não é de fora. E para você encontrar esse lugar de segurança interna e de eixo, você precisa aprender a habitar no próprio corpo. Quantos de nós, assim, como que é fácil a gente se perder? A gente se distrair? Se dispersar. Se dispersar, né? Nesse mundo tecnológico, então, é muito fácil a gente se dispersar. Então, o yoga nos ensina a voltar para o nosso eixo, a nos centrarmos e encontrar dentro de nós mesmos esse lugar de segurança interna e de habitar em si mesmo. Um outro estágio importante de desenvolvimento humano é as nossas relações. O quanto que a gente precisa realmente cuidar das relações, seja profissional, familiar, íntima. Isso demanda lidar com as próprias emoções. E nem sempre a gente consegue lidar com as emoções. Às vezes, tipo, eu tenho que seguir em frente, não dá para sentir. Então eu vou colocando ali debaixo do tapete, né? Só que isso vai ficando dentro, vai ficando registrado no corpo, né? E também um outro estágio muito importante é a gente ter noção de potenciais e limites. Todos nós temos potenciais e limites. E quando a gente tem isso de uma forma consciente e clara, isso nos ajuda a entregar o melhor de nós à sociedade, para servir. Então, por exemplo, um médico que vai servir cuidando da saúde do outro. Eu, como yoga terapeuta e instrutora de Enneagrama, me dedico a servir, a ajudar as pessoas a cuidar do seu ser, o seu ser em essência. Uhum. E como digamos assim, a consulta na prática? Como é que como é o processo para esse conhecimento, para esse equilíbrio por meio da yogoterapia, Ielu? Então, o grande diferencial é que tudo isso que eu te falei, né, desses nossos estágios de aprendizagem, de desenvolvimento, a gente precisa de um veículo para vivenciar tudo isso. E o veículo é o corpo físico. Então, o corpo é que nos possibilita vivenciar tudo isso. E aí o processo, o nosso trabalho é muito a nível de corpo, porque tudo está registrado no corpo. Os yogis fazem uma analogia do nosso corpo como se ele fosse um pote. Um pote, ele não contém? Sim. Então a gente vai enchendo. A gente vai enchendo esse corpo com alimento, com ar que a gente respira, que nem sempre a gente libera, com padrões de pensamento e emoções, e às vezes a gente vai ficando poluído internamente. Então é preciso fazer uma purificação, uma faxina que acontece de dentro para fora. Para fora. Aí, por exemplo, eu chego lá, doutora Ielu, eu estou com o meu pote já para explodir, né? Tá assim, transbordando. Aí como é o processo, Ielu? É isso mesmo, as pessoas chegam com o pote transbordando. Vamos aprender a respirar, porque nem sempre as pessoas respiram plenamente no seu potencial, então a gente precisa liberar esse ar que está preso e que tem relação com padrões de pensamentos e emoções. E aí entra muito o Enneagrama, porque ele nos ajuda a compreender melhor nossos padrões de pensamentos e emoções. Então é uma trilogia yoga terapia e o Enneagrama? Então, a forma como eu trabalho, eu em específico, né,
integro esses dois conhecimentos, essas duas sabedorias nesse processo, né? E a gente tanto oferece esse trabalho com aulas em grupo, como cursos em grupo, como sessões individuais num processo de mentoria mesmo, onde eu atendo individualmente e o aluno traz aquela demanda dele, aquela situação pontual naquele momento. Quais são, assim, os pontos que as pessoas mais querem melhorar? Qual é... Ele chega com que tipo de problemas, digamos assim? A ansiedade é o carro-chefe, né? A ansiedade, né? é algo que a nossa sociedade, ela vive coletivamente, né? E da ansiedade, ela vai puxando o gatilho para vários outros sintomas, vários outros problemas, né? Às vezes, por exemplo, dores de coluna, tensão nervosa em algum lugar específico do corpo. Quer dizer, veja, tudo aquilo que a gente não quer ver, que vai colocando lá debaixo do tapete, ou dentro do pote, o corpo uma hora vai sinalizar. Pode ser com uma dor de cabeça, com distúrbios digestivos. Mas a ansiedade é o que as pessoas mais querem ter, um equilíbrio, um controle. Porque é meio difícil, né, Yelu, você não ter ansiedade numa sociedade contemporânea como a nossa, com tantas cobranças. Para atingir esse equilíbrio, é necessário muitas sessões, muito atendimento para esvaziar um pouco esse pote? Então, é muito boa essa sua pergunta, porque não é que você vai lá, resolve, volta, tá tudo ok. Não. É um processo, a vida é processo. Então, essa faxina, você não faz a faxina da sua casa? É a minha irmã quem faz. A nossa faxina interna, ela precisa ser diária. Então, a gente se esquece, sabe, de cuidar desse veículo que é o corpo, que nos dá potência para estar aqui, para se realizar, para viver. Para fazer essa limpeza diária, é preciso procurar um profissional como você? Ou teria algumas dicas que a gente pode ir se iniciando em casa, no dia a dia? Eu gosto muito de usar a palavra, assim, a gente precisa aprender a ter recursos internos para se autogerenciar, né? Você falou sobre a dificuldade do equilíbrio e de fato, o equilíbrio, ele não é uma coisa estática, é dinâmico, né? Então, é muito importante que a pessoa, ela comece, eu gosto de ensinar esses recursos aos meus alunos, para que eles sintam que eles têm recursos para fazer essa organização, essa faxina no seu dia a dia. Mas é claro que essa orientação e essa condução e a sessão que a gente oferece, ele jamais vivenciará isso sozinho. Tem que ter o seu acompanhamento, a sua orientação. É diferente, até porque assim, o nosso espaço, ele também tem um campo energético ali. Então o aluno entra nesse campo e a gente vai propiciar, é um campo que vai propiciar toda essa purificação, essa liberação e o aluno encontrar também um espaço de segurança e acolhimento para realizar essa liberação. Que tipo de pessoa, assim, a ansiedade você já colocou que é o ponto que as pessoas hoje mais sofrem, né? Yelu, o nível das pessoas, a idade, quem mais está buscando esvaziar esse pote? Quando eu escolhi o método de yoga terapia, eu pensei exatamente nisso, porque às vezes as pessoas veem muito o yoga a partir de posturas e posturas muito complexas e posturas muito difíceis, e na verdade esse não é o propósito essencial de uma prática de yoga, né? É como eu lhe falei, uma das questões centrais é aprender a habitar no próprio corpo, porque muitas pessoas não estão dentro de si mesmas, né? Então, o yoga é para todos, qualquer idade, qualquer condição. O que a gente precisa, qual é a maestria de um profissional? É saber adequar as ferramentas que o yoga oferece de acordo com cada demanda, com cada necessidade. Não é uma receita pronta. Eu fiz isso na IAM, vou fazer no Nestor, no Irã Carlos. Não. Eu preciso entender o que o aluno, como é que ele chega. Muitas vezes, assim, às vezes a gente eu trago, na verdade eu gosto muito, dentro do método a gente trabalha com uma intenção, ela é muito importante. Então eu trago a intenção, vamos supor
que eu vou trabalhar nessa aula o eixo, a coluna vertebral. Mas eu pergunto, como é que você está chegando? Eu pergunto aos alunos, como é que eles estão chegando? Essa dor, por exemplo, está mais situada em que lugar da coluna? Então eu vou mapeando o aluno a partir do que o corpo está informando, entende? Você vê como o corpo, ele é um canal de informação muito poderoso. O corpo fala. O tempo inteiro, mas a gente não para ouvir. Não para ouvir. Não dá essa pausa. O corpo tem que ser preparado até para chegar em uma determinada postura. Eu não posso simplesmente chegar e já jogar aquela postura para um aluno, que ele pode, inclusive, um processo, se lesionar. Né? É um caminho. Nada na vida se constrói. Tipo, as pessoas querem as coisas... Imediatismo. A tal da ansiedade está bem associada, né? Aí diz, eu fui uma sessão, ela me botou de um jeito, outra não senti nada, não resolveu nada. Tem muita descrença, porque a pessoa não para pensar. Aí entra a terapeuta... Processo. Processo. Estágios de desenvolvimento. E é importante entender e observar o que vai acontecendo. Então, e para que você tome consciência disso, é necessário cultivar um espaço de silêncio. Oferecer para o aluno esse espaço de silêncio, para que ele possa realmente se perceber. E claramente os alunos, eles pontuam, eu costumo dizer assim, que a gente muda o padrão vibracional de energia. Como é que você está chegando para a aula? Com que padrão vibracional? Dá para perceber isso, por exemplo, como é que está o ritmo respiratório, como é que está o padrão de pensamento, se está muito agitado, e como é que está esse padrão vibracional da energia no final da aula. Eles percebem claramente como isso muda. Quando termina, né? Que vai para outra frequência. Mas é preciso criar esse espaço de acolhimento e de silêncio. Ter disciplina, né, Elo? Exatamente. Porque para tudo. Sem disciplina a gente não chega a lugar nenhum. Aí você falou da questão do eneagrama. Sim. O que é? Como é que a gente poderia definir o que é eneagrama? Então, é uma sabedoria antiga e o mais bacana, assim, que o eneagrama nos possibilita é que ele revela verdades que estão aí dentro de nós e que nem sempre a gente tem consciência disso. Ele descreve de uma forma muito clara e objetiva padrões de comportamentos. Quais são as minhas tendências? Porque, por exemplo, às vezes a gente escuta uma pessoa dizer assim, eu sou muito medrosa. Será que a pessoa é medrosa mesmo? Ou será que ela tem um padrão de personalidade que impulsiona ela àquela frequência vibracional com a emoção medo? No momento que ela começa a tomar clareza disso, e o eneagrama traz isso com uma clareza de respostas, assim, a pessoa começa a dizer assim, agora eu estou entendendo por que eu penso demais naquilo, agora eu estou entendendo por que eu sinto desse jeito, agora eu estou entendendo por que eu reajo sempre assim. Sabe aquele padrão de reação que parece assim que você cai sempre no mesmo buraco? Você já sabia até que não devia fazer aquilo e de repente, tá lá, cometendo o mesmo padrão, reagindo de uma mesma forma. O que isso me ajuda, o que isso me atrapalha? É isso que você vai responder no próximo bloco. Siga aí tomando seu café, Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Sua carreira merece estar na melhor do Brasil. Faça a pós-graduação Unifor, agora com cursos em EAD. Mais informações, unifor.br. Voltando, tomando aqui o nosso café com a Elu Felício. E eu deixei, né, Elu, a pergunta do eneagrama. Quando a gente faz o eneagrama, né, o que isso pode mudar na nossa vida, esse autoconhecimento? Principalmente, eu quero até pontuar, na longevidade, né, nessa maturidade que vem cheia de interrogações, apesar do conhecimento, da experiência. O eneagrama pode nos ajudar?
e muito querida. E, na verdade, em qualquer etapa da nossa vida, porque o autoconhecimento, olha, o Eneagrama é um caminho de autoconhecimento. E você trilhar um caminho de autoconhecimento se inicia com a motivação para se conhecer. Então, como é que a gente vai? Eu falei para você anteriormente, né, dos nossos estágios de desenvolvimento, de aprendizagem aqui nesse planetinha Terra. A gente está aqui, tem estágios de aprendizagem. Mas como é que eu vou vivenciar cada um desses estágios? Como é que eu vou, por exemplo, superar ou tirar uma nota boa, digamos assim? Como é que eu vou passar nesse teste se eu não me conhecer? Se eu não entender com clareza o que emerge dentro de mim, quais são os meus padrões internos? Então, o Eneagrama traz muita clareza para que você possa se entender melhor. Porque, olha, muitas dos nossos conflitos estão muito relacionados em embates de comunicação nas relações. As interpretações equivocadas, né? Exatamente. Só que quando eu não entendo nem dentro de mim mesmo, como é que eu vou entender no outro? É complexo, não é? E o Eneagrama ajuda Clareia. a esse equilíbrio. Clareia. Melhora o quê? A convivência com o outro. Com toda certeza, porque, olha, em vez de a gente ficar sempre apontando o dedo, quando a gente não se conhece, é mais fácil a gente dizer que o problema está no outro. Exatamente. E aí a gente não olha com clareza. O yoga nos ensina, que eu acho muito bacana, assim, toda ação gera uma reação. Então a gente nunca está, em qualquer contexto na vida que a gente esteja vivenciando, a gente está participando. Então, às vezes as pessoas querem muito pontuar quem está certo e quem está errado. E tem tantos contextos, tantas nuances nesse julgamento, não é verdade? É verdade. E a gente sempre, de alguma forma, a gente também contribui para chegar em algum lugar. Então, como que eu tô me relacionando com mais maturidade? Você falou a questão da longevidade, né? O próprio processo da vida, através desses estágios de aprendizagem, a gente vai construindo maturidade. Mas, às vezes, a gente vê pessoas que já viveram muito e não amadurece. O Eneagrama pode dar um equilíbrio para essa pessoa vivenciar essa experiência dos anos, digamos assim. Com toda certeza. Nossa, é fantástico, né? É fantástico mesmo. Tenho vontade de fazer esse Eneagrama. Pois vamos fazer, vamos começar. A gente trabalha como eu lhe falei, tanto com grupo aberto, mas eu gosto de trabalhar com grupos pequenos, onde a gente vai criando uma construção. É muito interessante como as pessoas se conhecem ali naquele momento, mas a gente constrói um espaço de segurança, de acolhimento e de abertura, onde a gente pode se revelar no sentido de soltar mesmo as máscaras, sabe? De acolher verdades dentro de nós. Mas soltar essas máscaras diante de pessoas que a gente não tem uma relação é interessante? Por isso que a gente também trabalha com o processo individual, porque às vezes tem pessoas que não gostam, mas em tudo na vida tem bônus e ônus, né? Então, assim, quando a gente está também num processo de grupo, a gente aprende muito uns com os outros. Porque você muitas vezes acha que aquela questão é única, é sua, e de repente outras pessoas têm a mesma questão, o mesmo conflito, e cada uma convive de uma forma diferenciada. É assim? Com toda certeza. Às vezes, uma partilha de uma pessoa reverbera na história de vida de uma outra pessoa. E às vezes a fala de uma pessoa traz luz e entendimento para outra pessoa. E isso é muito rico no Eneagrama, porque a gente aprende uns com os outros, e o Eneagrama é, sobretudo, um caminho que inspira compaixão. Não é para a gente estar julgando ou classificando pessoas, dizendo quem é o perfeccionista, quem é isso, quem é aquilo, quem é o agressivo. Não é isso, é entender que existem padrões de comportamento que geram tendências. Então, quais são as tendências maiores que estão ali em mim? E o que isso me ajuda, o que isso me atrapalha? E outra coisa, à medida que a gente avança nesse processo, a gente percebe como a gente também assume comportamentos de outros tipos. As pessoas são espelhos.
É verdade. Às vezes aquilo que a gente vê no outro e que incomoda é porque... Fala mais da gente, né? Isso, fala mais da gente. E aí quando a gente se abre para um processo desse entre pessoas, a gente vai... Eu adoro falar que a gente vai aprendendo a humanizar os nossos problemas internos. E com essa humanização é mais fácil levar a vida com leveza, a maturidade que impacta tanto na nossa vida, essa chegada da velhice, as cobranças, para nós mulheres é bem mais forte, né, Elu? Então o Eneagrama, a yogoterapia ajuda a gente a conviver melhor com essas fases da vida, com a finitude principalmente. Com certeza, querida. A sensação de você realmente tirar um peso grande, de ganhar leveza. E é bem mais fácil seguir em frente, né? Com todos os desafios que a vida vai colocando, à medida que a gente se sente mais leve, que a gente não está se arrastando, né? O peso nas costas. Claro, né? E dói, pesa, chega uma hora que a pessoa não dá mais conta. Né? E aí vem as depressões, o quanto que a gente está vivenciando hoje de problemas... ansiedade, depressão, de problemas, suicídio. Exatamente. Né? Entre do jovens. campo psicoemocional, enormes. Então a gente enorme. precisa realmente aprender a humanizar, a entender o que é ser humano, de verdade. Né? O que é ser humano. Exatamente. É um questionamento que nos remete a muitas interrogações, né? E é isso que a gente se dedica a ensinar e ajudar as pessoas. Você está fazendo esse trabalho já há quanto tempo, Elo? Então, São mais de 10 anos? Tem Mais de 10, Eu sou professora de yoga há 22 anos. Nossa. É uma estrada que eu me orgulho muito dessa trajetória, de todos os processos de aprendizagem que essa trajetória me possibilitou e segue possibilitando, né? E o Eneagrama entrou na minha vida em 2011. E primeiro a gente começa a vivenciar o processo. Eu jamais poderia partilhar isso e transmitir esse conhecimento se eu mesma não vivenciasse o processo. Eu ia perguntar, você já fez o seu Eneagrama para poder, isso que nos dá autoridade para repassar, compartilhar. Então, a partir das minhas experiências pessoais e tudo que eu fui capaz de transformar na minha vida, isso me empolga de uma forma tão grande de poder também contribuir para que outras pessoas realizem isso. Nossa, seu olhinho brilha. É isso mesmo. E Elu, então você dá cursos, né? Isso. Tem cursos para quem quer não só fazer uma consulta, mas ter um autoconhecimento para ser um ser humano na sua essência, como é que faz? Então, a gente vai começar uma nova turma de Eneagrama, agora dia 15 de junho. 15 de junho. As inscrições estão abertas. Faz como? Diga aí. No caso, pode entrar em contato comigo diretamente pelo meu WhatsApp, que é 859-99933-0093, ou também nos seguir na nossa rede social, no Instagram, que é Ielu, se escreve, meu nome é diferente. Mas a gente coloca aqui. Coloca Ielu FCC, e aí nos acompanhar no Instagram. E pode se comunicar com a gente também pelo Instagram. Tem algum pré-requisito? Tem que ter formação superior ou não? É só querer ser um ser humano melhor? Pronto, eu ia dizer que esse é o pré-requisito. Querer ser um ser humano melhor. Querer se transformar, querer evoluir como ser humano. E fluir na direção da sua essência, que também lhe conecta com sentido, com propósito de vida. Então, para eu vivenciar uma alegria verdadeira, eu preciso passar pelo sofrimento. E para eu vivenciar um sofrimento verdadeiramente, eu também tenho que saber o que é alegria. Então, as coisas não estão separadas. E a nossa mente, ela tem uma tendência a querer separar as coisas. A gente vai enxergando a partir de uma ótica, de uma visão dualista. E, na verdade, são energias opostas que se integram e se complementam. E nesse processo, por exemplo, em específico do que a gente oferece, tanto yoga como eneagrama, é uma jornada entre luz e sombra. Então, para que eu veja a luz, para que eu veja a sombra, é a luz que me permite ver a sombra e vice-versa. Então, a gente precisa
a se permitir fluir, transitar por esses dois lugares a partir de uma base de ancoramento. Eu preciso ter ancoramento. Você já encontrou seu ancoramento? Vai ser uma velhinha feliz, tranquila, serena? Todos os dias eu exercito o meu ancoramento. Aham. Porque é um exercício diário. Às vezes você pode estar se sentindo amanhecer e se sentindo muito ancorado, mas pode acontecer alguma coisa no seu dia que te faz tirar teu chão. E você tem que saber voltar a encontrar esse eixo. Ressignificar, né? Exato, porque se você não sabe voltar para esse eixo, você vai se perdendo cada vez mais de você mesmo. Imagina quantas situações que podem vir e puxar o teu tapete e você não se ancora, não encontra essa segurança que vem de dentro de você. Como é que você vai lidar com a próxima que vier? O Enneagrama e a yogoterapia ajuda a esse porto seguro, né? Com toda certeza. Que Posso maravilha. afirmar isso com muita clareza. Que maravilha, Elu. Você já deixou aí as suas redes sociais, o Viver Mais também está nas redes sociais, a gente tem um canal no YouTube. E eu já estou seguindo. Oba! Então, faça como a Elu, se inscreva no nosso canal, porque terminou aqui meu bate-papo com ela, a gente já coloca lá no canal no YouTube, você assiste de novo, compartilha com os amigos e aprende a encontrar, por meio aqui do nosso bate-papo e também fazendo o curso, o ancoramento para você ter uma longevidade bem saudável. Segue Ian Gomes, jornalista também no Instagram. E Elu, foi uma alegria conversar com você, esse encontro. Aproveito para mandar um beijo assim enorme para sua mãe, doutora Euda Felício, uma linda que eu conheço há muito tempo. Gratidão, E assim, querida. o universo conspira para esses encontros, Verdade. né? Que maravilha ter você aqui. Um brinde à Gratidão. vida. E o Viver Mais de hoje termina aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Combinado, Elu? Combinado. Apoio Cultural. Faça pós-graduação Unifor, agora com cursos em EAD. Mais informações unifor.br.